Quem vai apresentar é a professora Denise Fagundes Jardim e o Frederico Matos Alves Cabral. A professora Denise é professora associada do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS, graduada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da URGS e doutora em Antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ. Seus temas de pesquisa são relacionados à identidade étnica, minorias e direitos étnicos. Orienta a formação de pesquisadores sobre temáticas relacionadas à afrodescendência e comunidades quilombolas. Desenvolve pesquisas sobre direitos humanos e as imigrações contemporâneas, com especial atenção nas trajetórias de palestinos na América Latina. Realiza pesquisas sobre imigrações contemporâneas e os trâmites burocráticos nas fronteiras internacionais, com ênfase nas redes de atendimento e de documentação de imigrantes e estrangeiros no Cone Sul. Faz parte da Cidadania, NACI, junto ao Pós-Graduação no Núcleo da URGS. Organizou as coletâneas Cartografias da Imigração, Interculturalidade e Políticas Públicas em 2007, Os Árabes e as Suas Américas, e em 2008, Políticas de Diversidade, em 2013. Colabora com a rede de entidades do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul. É membro do COMIRAT-RS, Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas. Frederico Matos Alves Cabral, de Nova Guiné. Mestrando em Sociologia da URGS, pesquisador do Grupo de Estudos sobre Universidades, Geossociologia da URGS, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Conhecimento, atuando no projeto Os Estudantes Africanos nas Instituições de Ensino Superior Brasileiras, o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, PECG, estudante pesquisador na Universidade Católica de Salvador, o CESAL, com o tema Vitimização e Letalidade Policial. Então, nós vamos passar a palavra à professora Denise. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite e parabenizar pelas atividades. Parabenizar pelas atividades de ideia. Vocês me ouvem? E durante esse tempo todo tenho acompanhado o quanto tem trazido temas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para uma discussão mais ampla com a comunidade aqui que frequenta costumeiramente o Campus do Vale. É uma satisfação poder contar com o Frederico nessa mesa, e a gente já conversou previamente, nós fizemos alguns arranjos aqui, algumas divisões de tarefas, para que a gente pudesse aproveitar melhor os 20 minutos que temos. Eu queria primeiro evocar o título do evento. Na realidade, a minha fala está muito provocada pelo título do evento, Etnicidade e Conflito, e percebi que isso merecia um preâmbulo, e, portanto, a minha fala tem dois momentos muito breves, né? Um preâmbulo sobre as minhas noções de étnico e racial, não necessariamente aquilo que utilizamos na atualidade em termos analíticos, mas um pouco uma história do termo para a gente poder entrar na segunda parte do minha exposição, que é sobre o cenário brasileiro e como nós associamos a questão étnica a conflitos na atualidade. Para isso, eu vou me deter somente nas questões relativas às trajetórias de quilombolas, embora o tema merecesse todas as conexões possíveis também com comunidades indígenas. Bem, quanto a essa história das definições, uma das definições de minorias que aparece inicialmente, de sistemas de minorias, remete muito à Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, e estabelecia, então, junto a essa ideia de reconhecimento de minorias como uma aporte oficial do termo minorias, a ideia de tutelas de populações. Esse termo, então, está muito carregado de percepções coloniais, que também a gente conhece
partir da ideia de sistema de protetoratos, um sistema que tem uma ideia de reger uma determinada coletividade, grupo, no sentido de fortalecer um amadurecimento. Ou seja, essa perspectiva colonialista, ela é concomitante a vários termos que nós utilizamos e que mesmo o sistema judiciário se utiliza atualmente, e que a gente não pode esquecer o quanto ela está carregada de novos colonialismos também, carregando a exigência de fazer um mapeamento de coletividades e exigindo dessas coletividades uma unicidade, algum tipo de noção de mesma língua, mesmo território, mesmo alguma coisa para que elas possam ter a sua uma operacionalidade em termos de controle de populações. Então, os termos como étnico e minoria, eles são muito usuais no direito internacional, nas relações internacionais, mas elas não esgotam todos os sentidos, inclusive os analíticos que as ciências humanas utilizam. A gente sempre tem que lembrar que eles têm uma cara, uma perspectiva nos discursos hegemônicos e que apontam sempre para uma ideia de estabilização e homogeneização da experiência de um coletivo. E não necessariamente isso coincide com as experiências concretas de sociedades e coletividades, que são muito misturadas, atravessam muitos territórios, portanto não são redutíveis a uma ideia de único território para uma única etnia, né? Essas compreensões, elas não são compreensões hegemônicas tão somente de discursos oficiais, mas elas se fundamentaram numa longa tradição de estudos científicos ao longo do século XVIII, que inicialmente racializou algumas categorias, fez com que esses conceitos fossem operativos para hierarquizar tipos sociais e inaugurar uma linguagem que ossificava as diferenças e colocava essas diferenças como unidades próprias. Então, volto a falar, o termo étnico, ele está muito carregado de noções que remetem a um empreendimento colonial. Embora, nos séculos XVIII, eles tenham nutrido outras compreensões, né, e desdobramentos na perspectiva colonialista. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente olha as questões relativas à etnicidade e conflito e remete à ideia de que é no étnico, é na característica própria de populações que nós vamos entender um impulso ou uma motivação ao conflito, ao pleito por alguma coisa. E nesse sentido, a gente reduz muito nossa capacidade de entendimento das situações de conflito social. Essas categorias colonialistas, elas tinham então essa vontade de estabilizar, se utilizavam de discursos científicos no sentido mesmo de produzir uma classificação da experiência humana a partir de unidades sociais que eram biologizadas e tendiam a localizar, distinguir, territorializar. Mas não eram só características científicas, diletantes da academia, mas serviam também como técnicas, instrumentos científicos para fazer a mapologia dessas etnias, ou mesmo para referir em termos literários a essas diferenças vivenciadas dentro desse sistema colonial, nesse empreendimento colonial. Nisso eu me reporto a dois trabalhos que eu sempre gostei. Um deles é o da Mary Pratt, chamado Os Olhos do Império, que fala especificamente do século XVIII, de como os relatos de viagem, segundo ela, produziram o resto do mundo para o sistema europeu. Então, para leitores europeus, em momentos particulares da trajetória expansionista da Europa, houve uma série de narrativas que não se esgotam na narrativa científica, mas que extrapolam essa ideia do exótico, do outro, e que etnicizam também e produzem, então, alguma noção de unidade social e relacionada a um determinado território que está sendo explorado. Essa exploração científica de mapear o mundo também se traduz em uma série de instrumentos da geografia, de instrumentos de localização e uma espécie de plotar no mapa aonde está, qual é o território de qual etnia. Então, no século XX, a gente assiste no campo científico uma outra virada por parte das ciências humanas também, das ciências em geral, de uma etnização racial. Então, normalmente, quando a gente fala de etnia, a primeira evocação que as pessoas falam é: nós não falamos mais de raça, nós falamos de etnia. Né? Mas se mantivermos o sentido colonial de estabilização de uma unidade social, nós não estamos fazendo um grande deslocamento conceitual.
As mudanças terminológicas simplesmente deslocariam a questão dos tipos raciais, que era algo predominantemente do século XVIII, para uma ideia de tipos culturais, ou seja, de alguma maneira essa mudança terminológica simplesmente deslocaria das definições fenotípicas para alguma coisa que desliza em termos culturais. Mas também exigindo uma singularidade, uma unidade social, uma homogeneidade difícil de encontrar em termos da realidade concreta. Então, quando a gente associa o uso do termo étnico, surge no nosso programa, na nossa planilha ali, etnicidade e conflito, né? E é um termo muito mais interessante porque nos remete a um uso social das formas diversas de afirmação de unidades sociais e que podem, primeiro, resistir, tá? Serem operativas porque estão resistindo a uma classificação exterior, né? E a uma estabilidade das classificações impostas que desqualificam um determinado coletivo, ou podem referir a uma demarcação da diferença que não são exatamente aquelas diferenças previstas dentro de uma compreensão colonialista. Mesmo assim, o século XX e XXI tem apontado para alguns riscos em culturalizar a diferença e dar substância ou imputar uma estabilidade às formas sociais, mantendo esse mesmo erro, esse ímpeto colonialista de reduzir e controlar aquilo que é visto como, a princípio, como próprio de algo anormal, violento e desagregador. A associação, então, entre o étnico e o conflito passam frequentemente por uma naturalização e a origem do conflito como algo gerado pela própria ideia de que existe uma noção, uma ideologia de pertencimento que ela é, digamos, propulsora de situações de conflitualidade. Para as ciências sociais, se mantém a percepção de que quando a gente está no terreno da etnicidade, a gente está no terreno dos enigmas das lealdades. Portanto, são questões que interpelam a vida comunitária, noções de moralidades conflitantes e que são temas pertinentes que necessitam ser melhor explorados e não simplesmente colocados na gaveta como algo residual ou como um substrato que vai ecoar em algum tipo de lealdade nacionalista. Os historiadores sempre percorreram esse tipo de retórica, ou seja, de que o étnico é um embrião do fenômeno de Estado-nação e, portanto, de um nacionalismo, mas os antropólogos sempre olharam as lealdades como um fenômeno que está sendo produzido na atualidade e que está aberto, ele não aponta necessariamente para um único caminho já percorrido na história que nós temos registro. Mas, de qualquer maneira, essa noção de etnicidade indica que a gente tem que abandonar alguns conceitos que preconizam a ideia de estabilidade das formas quando a gente fala do étnico. Por quê? Porque a noção de étnico como algo próprio, ela pode facilitar a ideia de que o conflito é imanente a essa compreensão de uma lealdade por parte de um grupo a respeito da sua origem ou mesmo do seu costume. A noção de conflito, quando colocado lado a lado no termo étnico, remete a uma compreensão precipitada de que a conflitualidade que a permeia é própria do étnico, ou que nos faz perder de vista exatamente todo o cenário social que deveríamos remontar. Eu queria, então, lembrar para vocês o quanto, no cenário brasileiro, a gente vê, por parte, basicamente, da ciência jurídica, uma utilização da noção de étnico como alguma coisa da qual emana a conflitualidade, né? E isso fica claro, e eu queria passar a primeira... Acho que está minimizado aqui. Esse é teu, cadê o machado aqui? O ano passado nós tivemos, em abril de 2012, o pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Peluso. E eu quero recuperar isso, porque foi em 2012, em abril, e ele fez o seu voto em relação à DI 3239, sobre a legalidade do decreto 4.887 de 2003, que regulamenta o procedimento de identificação e demarcação de terras quilombolas.
o voto do ministro, relator, né, eu só vou listar aqui seis notícias, né, na falta do próprio site, onde vocês podem recuperar isso. O voto do relator, ele estava dando o seu voto e deixando o cargo de presidente do Supremo, né? Quem pede vista, então, é a Rosa Weber, então suspende a votação, mas o voto dele foi um voto pela inconstitucionalidade do decreto 4.837. Entre os argumentos do ministro César Peluso, uma das razões para que se decretasse, então, se entendesse o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do decreto, eram as dificuldades de implementar essa regulamentação e esse processo demarcatório que viraria, então, um verdadeiro calvário para os quilombolas. Entre as coisas que ele fala, e aí vocês podem escutar a fala dele no YouTube, ele remete à elogiável presença, admirável esforço de cientistas dentro do processo demarcatório e pela o exercício da ciência com plena consciência social. Ele elogia muito o trabalho de antropólogos diretamente, peritos, mas como jurista ele não pode se furtar a uma das suas prerrogativas, que é atender a uma ideia de paz social, associando os pleitos quilombolas e as dificuldades encontradas como um estupim para aquilo que ele chama de não posso furtar então, de ver o suplamento de conflitos agrários, né, em vistas decorrentes desse procedimento, então, de demarcação territorial e, portanto, de direitos sociais dos quilombolas. Ele se mostra perplexo com relação às arenas que os próprios quilombolas têm que enfrentar, mas cita alguns portais, inclusive de ativismos dos direitos humanos, que mostram que há uma conflitualidade em torno da terra, da conquista do seu título de propriedade, e que isso tem causado dano à paz social. Ou seja, dentro do argumento da ciência jurídica, a ideia de que o conflito está relacionado aos direitos étnicos, mas sem nomear de fato quem são os agentes do conflito, quem são os sujeitos envolvidos. Em outros momentos mais recentes, a gente vê uma diversidade de atores se pronunciando a respeito das questões quilombolas, e mais recentemente a Unpox desse ano, não sei se vai funcionar, não é um PowerPoint, mas enfim, recepcionando cartas indígenas e tudo o que acontece mais recentemente, a própria Unpox se pronuncia com uma moção de direitos dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais no Brasil. E é uma moção movida por várias mesas temáticas na Unpox, que foram organizadas pela ABA, né, e que prestam atenção na Constituição Federal de 1988, nos dispositivos 68 de distribuição, de demarcação e reconhecimento de terras quilombolas, e estão preocupados, e aqui eu coloquei meu cursor ali, preocupados com a ofensiva legislativa que está sendo promovida pela bancada ruralista contra os direitos desses povos e comunidades. Uma ofensiva que, no final das contas, afetará a todos de diferentes maneiras. Em alguns casos, os efeitos poderão ser irrecuperáveis, perdas humanas, culturais e de biodiversidade. Expressão disso são dezenas de projetos de leis e emendas à Constituição que tramitam hoje no Congresso Nacional, em especial a PEC 2015, a PEC 237, a PEC 038, a PL 1610 e a PLP 207, atos legislativos que afrontam, inclusive, acordos internacionais assinados pelo Brasil, como a Convenção 69 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e a primeira incorporada ao arcabouço normativo brasileiro desde 2003. Então, nessa moção, os cientistas sociais nomeiam aí as desigualdades do debate público, a pressão dos ruralistas e latifundiários,
aliados a mineradores, que já vinham sendo experimentados no ano anterior com as mudanças que estavam sendo propostas na questão das áreas de proteção ambiental. Portanto, isso é de Águas de Lindóia, agora de setembro de 2013, nós estamos nos últimos 3 anos assistindo uma conflitualidade em termos de temas que parecem, a princípio, temas étnicos, ou seja, relativos a indígenas e quilombolas, mas que remetem a processos de territorialização, e não simplesmente de uma luta pela terra, e sim uma luta através de mecanismos constitucionais que foram, então, confirmados e afirmados na Carta Constitucional de 1988. Portanto, essa conflitualidade não é exatamente uma conflitualidade étnica, a origem do conflito não pode ser debitado exclusivamente numa dificuldade da paz social, né? Mas, de fato, é importante analisar diretamente o quanto esses processos demarcatórios eles têm envolvido a administração do Estado, através de seus especialistas, técnicos e cientistas também, e sua capacidade de recepcionar demandas por reconhecimento de direitos que estão constitucionalmente ancorados na Carta Constitucional de 88. Não sei quanto tempo eu tenho, mas, enfim, não queria me estender muito. O que está em jogo, então, nesse cenário brasileiro, não é exatamente a etnicidade do conflito, como alguma coisa relacionada a causa e efeito, mas o que está em jogo para esses grupos diferenciados, como indígenas, e que buscam desde muito tempo um reconhecimento dentro do Estado-nação, são as territorialidades e as formas de apropriação da terra. E a maneira como elas vêm sendo, então, reconhecidas cartorialmente ou sofrendo algum tipo de protelamento desse reconhecimento. O eixo mais evidente também está nas formas de apropriação e usufruto da territorialidade que vem sendo modificados através do Código Florestal e de outras codificações. Portanto, é importante a gente lembrar sempre que existe uma retórica do medo relativa ao conflito étnico, mas que não deve deixar opaco o fato de que essa conflitualidade está centrada, situada em algumas coisas que estão, digamos, consignadas na Carta Constitucional, ou seja, o direito dos povos indígenas e tribais da Convenção 169 da OIT, e que passou para dentro da Constituição Federal e tem um regramento dentro do INCRA e também na FUNAI. Agora, ao completar 25 anos da Constituição brasileira, a própria Manuela Carneiro da Cunha se pronunciou a respeito desse bombardeio à Constituição brasileira, dizendo que, ao fim e ao cabo, não são os grupos étnicos que estão em perigo, não é a conflitualidade, a paz social que está em risco, mas a própria Carta Constitucional e seus princípios que não estão sendo levados a bom termo, seja o que faz é que indígenas e quilombolas têm experimentado uma série de mecanismos institucionais protelatórios dos seus direitos. E, portanto, entender o conflito é entender aonde que ele está situado, não na questão étnica em si, mas dentro dessa arena de buscas de reconhecimento e de reparações que estão sendo, digamos, estancados ou protelados no Brasil. Então, essa é a minha contribuição. Espero que vocês possam ter acesso a essa listagem das notícias que são de 2002 para cá, que eu elenquei. É a notícia do Supremo Tribunal Federal, do voto do ministro Peluso, a Carta Indígena para a bancada do governo da Comissão Nacional de Política Indigenista, exigindo que a FUNAI cumpra suas funções, uma carta de agosto de 2013, a própria moção da ANPOX, dirigida ao governo federal, afirmando a sua preocupação e solidariedade aos quilombolas e comunidades tradicionais em defesa dos seus direitos e da Constituição Federal. Também declarações de mobilização nacional em defesa da Constituição Federal, dos direitos territoriais indígenas, quilombolas, de outras populações da mãe natureza, movida por caciques mobilizados em Brasília recentemente, que tinham uma reunião em 3 de outubro de 2013. A própria carta da Manuela Carneiro, que foi publicada na Folha de São Paulo, em relação aos 25 anos da Constituição Federal.
E mais recentemente, a nota do Ministério Público Federal, agora do dia 7 de outubro, uma nota oficial em que ele estabelece que não é o Ministério Público mais que tem que judicializar os direitos sociais, mas a Carta Constitucional e os decretos já estão indicando que é a FUNAI o organismo que faz a demarcação e que ao Ministério Público complete uma fiscalização dos atos do Estado. Portanto, eu gostaria então, como pequena conclusão, né, ou seja, chamar a atenção de vocês de que normalmente o que se faz é uma ideia de que a conflitualidade faz parte da questão étnica e deixa-se de lado uma análise mais precisa de qual é o enfrentamento do momento, e neste caso brasileiro, o enfrentamento do momento está se dando mesmo em termos de direitos constitucionais que não estão sendo de fato implementados a termo e estamos sofrendo todo tipo de protelação dentro da esfera administrativa, né? Não exatamente pela própria administração, mas por atos jurídicos que são movidos pelos democratas e pela bancada ruralista, dirigidos inclusive para dentro dos escritórios administrativos da FUNAI e do INCRA. É isso. E passo a palavra ao Frederico, acho que todos para ele. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui na mesa. O convite feito pelo professor José Vicente Tavares através de Leia, a professora Ione e a professora Denise Jardim, que foi minha professora quando eu cheguei aqui em 2008. É uma honra estar junto contigo. Em 2008 eu cheguei, não sabia praticamente nada de antropologia, aprendi muito com a professora e hoje você está com a professora junto para tentar debater um pouco. Deixa eu só procurar. Bem, o professor José Vicente, quando ele fez esse convite, ele disse ao professor, poxa, será que eu vou conseguir responder toda a demanda do tema tão grande assim, de cenário de cidadania e conflito? Então, eu vou trabalhar um pouco a partir da... Não vou focar no Brasil, vou pegar uma da etnia da Guiné, que é os Balantas, trabalhar um pouco esse tema. Tentar trabalhar na mesma linhagem com a professora Denise. Da etnia Balanta. A etnia Balanta, nos últimos anos, ela vem sofrendo várias críticas na sociedade de Guiné-Bissau. Só para contextualizar um pouco, eu sei que muitos sabem, há muito tempo que já estou na universidade, estou vendo a maior parte das pessoas que já conhecem um pouco sobre Guiné. Mas para aqueles que não sabem, Guiné fica na costa ocidental da África. É um país muito pequeno, tem 1,5 milhão de habitantes. É um país de expressão de língua oficial portuguesa. E tem vários grupos étnicos, entre os quais se destaca a etnia Balanta. Só que o que está acontecendo no último tempo é que esse grupo étnico está sofrendo uma série de críticas por parte da mídia, em matérias. Como por ver, eu peguei essa imagem num dos jornais, que fala sobre o poder de fato dos Balantas compilar nas Forças Armadas de Guiné-Bissau. Porque hoje a etnia Balanta está
ela está centrada principalmente a partir da questão das próprias Forças Armadas. Então, só para contextualizar um pouco, quem são os balantas? A etnia balanta, como eu falei, é uma etnia que está na Guiné-Bissau, é uma etnia, a sociedade balanta é uma sociedade, de uma forma, a gente costuma dizer que é uma sociedade horizontal, em comparação com as outras etnias. Sociedade horizontal em que sentido? Porque não existe uma estratificação social nessa sociedade. A ideia é que não existe tipo um chefe tradicional, tipo em comparação com o cacique. O que acontece nessa sociedade é governado através de quem governa toda a sociedade, são um conselho. Esse conselho é o conselho dos mais velhos, que eles chamam. O conselho dos mais velhos são os homens mais velhos da aldeia, homens e mulheres, que administram, discutem questões referentes à etnia, toda a aldeia, toda a comunidade. Então, o princípio da sociedade balanta ele está centralizado, ele tem dois elementos fundamentais para o gerenciamento de toda a etnia. Primeiro, que é a questão do conceito da igualdade e o conceito da justiça. A questão da igualdade para eles na sociedade balanta é que dá logo para ver que é uma etnia que não tem, como não tem chefe, todo mundo discute, e quem decide é o conselho, todos os moradores. Aí, se acontecer um problema de grave, um tipo de problema, mas para toda a comunidade, aí as pessoas, toda a comunidade entra em discussão, é chamado conselho para discutir. No conceito porque o conceito da igualdade e da justiça, porque a sociedade balanta, a própria forma da terra, da distribuição dos recursos dessa etnia, se dá através de uma forma muito justa e muito igual. A terra deles, onde eles têm, não existe tipo o proprietário, o chefe que vai administrar a terra, é uma entrega, não existe. Nos últimos anos, eles costumam dizer que a sociedade balanta é uma sociedade um outro jeito, termo, podemos dizer que é uma sociedade sem Estado. Sem Estado significa o seguinte, eles não vão dar as suas propriedades para um certo grupo administrar, eles é que vão administrar toda a comunidade. A terra deles é dividida, cada membro de família recebe uma parte da terra, é dividida as partes das terras para a produção coletiva deles. Então, cada família recebe uma parte da terra para lavrar arroz, principalmente a questão do arroz, porque eles a única economia mais deles é acertada na agricultura, então eles vão trabalhar mais. O que está acontecendo sobre os balantas e a ligação entre os balantas e as Forças Armadas? Primeiro porque os balantas, eles são, a etnia balanta é uma etnia que desde a ocupação portuguesa, quando os portugueses chegaram na Guiné em 1445, uma etnia que, como a estrutura não beneficiava o regime colonial, os colonistas quando chegaram na Guiné, foi uma etnia que mais resistiu à dominação colonial. Por que isso? Porque é uma forma, como não tem chefe, então é muito difícil para os portugueses quando chegaram na Guiné negociar com esse cara, não sabia com que membro da família conversar. Em comparação com as outras etnias que tinham uma estrutura vertical, era fácil chegar a convencer o chefe tradicional, em comparação com o cacique. Aí todo mundo ia logo na base, a decisão do chefe, toda a comunidade vai. Agora, como a etnia balanta é muito complicado para lidar com isso, tu tinha que convencer toda a comunidade. Então foi muito difícil e eles resistiam sempre à dominação colonial. Então isso foi um dos motivos quando Amílcar Cabral ele volta para a Guiné para fazer licenciamento agrícola. Amílcar Cabral foi um dos fundadores é considerado para ele da cidade guinense, da Guiné e Cabo Verde, e foi um dos fundadores do próprio PAGC, que é PAGC, Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde. Então Amílcar Cabral, quando ele voltou para a Guiné, ele percebeu que essa etnia era mais fácil. Durante esse relacionamento, foi uma etnia que sempre resistiu. Então, para dar conflito, para começar uma luta armada, precisava, a partir dessas etnias, já que eles não era fácil de serem dominados. Então, eles foram a maior etnia com os antigos combatentes, que eles é que fizeram participar, assim como as outras. Todas as etnias participaram no processo de independência de Guiné, só que a maior parte é etnia balanta. Então, por que isso? É aquela questão que eles são, devido à sua resistência.
So, quando se dá a independência do país, eles vão ficar, os balanços eles ocuparam, ficaram logo no poder, constituído por o primeiro governo em 1973, que é Luiz Cabral, que foi o irmão da América Cabral, embora América Cabral depois ele, antes da independência, a proclamação da independência de Guiné, ele foi assassinado. Então o irmão dele assume o poder. Então essa aqui é uma mapa que mais ou menos para mostrar uma das ligações com a própria etnia, com os guerrilheiros que fizeram a independência do país. Nas imagens, na primeira imagem, o primeiro que parece com pontinhos pretos, é o lugar onde começou a luta armada contra o regime colonial português. Aqueles pontinhos pequenos que tem aí vai expandindo depois até no último. Então, dá para ver que no sul do país é que começa, porque no sul é a região dos balanços. Então, aí que vai começar. Porque a base do PGC, do partido que fez a independência contra o regime colonial, foi instalado a partir deles. A base do quartel-general ficou no país vizinho pelo sul, que é Guiné-Conakry, mas eles movimentavam entre o sul, então, os guerrilheiros. Aí depois, até 1900, a luta de libertação durou 11 anos contra o regime colonial para tirar os portugueses, diferente com o Brasil conseguiu negociar, mas a Guiné foi na base da arma para tirar os caras. Então o que vai acontecer? Quando se deu a independência, aí formou o governo de Luiz Cabral. O governo de Luiz Cabral, que era irmão de América Cabral, então na época Guiné e Cabo Verde estava junto, unido. Então, até o golpe de Estado de 14 de novembro de 80 vai separar os dois. Aí Cabo Verde depois, em 75, já em 1975, Guiné proclama a independência em 73, Cabo Verde vai proclamar a independência em 1975. Só que acontece, estava uma ideia junto, até o sigla do PGC, quando se deu esse golpe de Estado, separou o Cabo Verde, vai adotar uma sigla diferente, PICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Guiné decidiu manter o nome, o termo PGC, que é Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde. O que acontece? Aí, primeiro, uma das razões do golpe de Estado de 80 é que as outras etnias perceberam que o sistema não estava beneficiando a todos os guineenses. Estava beneficiando só uma das partes, só a elite cabo-verdiana. Foi uma das acusações. Por outro lado, é que a etnia decidiu, todo o grupo decidiu fazer uma independência, um golpe de Estado, que colocaram as outras etnias, Balanta, principalmente, vão colocar o Nino Vieira no poder, que era um guineense mesmo. Uma das próprias razões também é que tinha um decreto que dizia o seguinte, que o cabo-verdiano ele podia ser presidente na Guiné e em Cabo Verde, mas o guineense ele poderia ser somente presidente da Guiné-Bissau. Então os caras vão decidir depois de 1980, com várias crises que já tinham agravado a situação social na Guiné, eles o cara vai dar golpe de Estado no Nino Vieira. Quando Nino Vieira assume o poder em 1980, o que acontece? Antes de chegar na parte de 1980, para não esquecer, quando se proclamou a independência da Guiné, o movimento PGC ele não discutiu as questões culturais. Tinha duas opções, isso acontece em todos os países quase no continente africano. Os movimentos que proclamaram a independência, eles tinham duas opções. Primeiro, ou reconstruir ou reconfigurar o mapa geográfico do continente, que era voltar para o modelo pré-colonial. Só que isso, no caso de Guiné, ia trazer problema para o movimento. Como o movimento ia identificar com criar um negócio e voltar para o regime pré-colonial, se fizer isso, o próprio partido que fez a independência, ele não ia existir, não ia ter Estado, só as nações de Guiné. Porque a maior parte, a etnia Balanta estava numa parte de forma horizontal e as outras etnias tinham chefes tradicionais. Então o partido decidiu fazer o seguinte, quebrar o estatuto do chefe tradicional. A ideia não era tipo beneficiar os Balantas, que era etnia horizontal, que não tinha chefe, mas era uma forma de vingar dos próprios chefes tradicionais que participavam e de uma forma ou outra colaboravam com o regime colonial. Eles tinham essa questão. Então eles fizeram a primeira coisa é quebrar. Então, outra questão que vai ser é a forma como não foi discutida a questão do próprio Constituição do país. Se quem olhar para o Código Penal guineense, foi copiado todo no modelo português, porque o movimento não estava interessado em como queria seguir o modelo colonial,
Então eles só copiaram o modelo de Portugal e botaram. Então tinha diversidade étnica. Para tinha balanta nessa etnia, para dizer, roubar não é crime para essa etnia. Roubar não faz parte. Para eles, roubar significa, quando uma pessoa rouba, para eles tem um detalhe, que todo balanta, para mostrar que ele é adulto, para a pessoa comprovar essa sociedade, ele precisa roubar primeiro uma vez na vida. Tem que roubar. Então, é um negócio muito complicado para o movimento trabalhar isso. Como botar todo mundo no sistema. Então não foi pensar, não foi copiar o negócio. Sim, era um desafio. Se deixar, podia tipo, roubar no país, as outras etnias que tinham os valores morais e as próprias normas que não podiam roubar, ia ser complicado. Então foi, como a maior parte também era vertical, decidiram botar de uma forma que era fácil, era proibido mesmo. Então não podia pegar ninguém se roubar. Então até 14 de novembro de 80, a 17 de outubro de 86, começou uma perseguição contra essas etnias. O regime novo vai começar, houve um dos fatores que vai marcar isso, é 17 de outubro de 1986. Por quê? Porque é uma fase onde esses grupos minoritários, como não estavam fazendo parte do maior, eles é que estavam muito nas Forças Armadas, devido ao passado histórico. Então o presidente que estava na altura começou a prender alguns chefes que estavam. Então quase destaca Paulo Correia. Então, Paulo Correia era o segundo vice-presidente. É vice-presidente do Conselho do Estado. Então o cara já estava, o presidente da República já tinha problemas de tentar resolver, estava sentindo a mensagem, o cara estava lá, era chefe também quase das Forças Armadas, poderia a qualquer momento, como são militares, poderiam de qualquer jeito dar um golpe de Estado. Então eles foram acusados, muitos deles foram acusados de estavam formando golpe de Estado para o presidente na altura. Então foram fuzilados, muitos foram fuzilados, muitos oficiais deles. Então quase destaca o Friato Tupang e Paulo Correia. Então só para contextualizar um pouco essa situação, o que vai acontecer, então, nesse segundo a gente vai ter, primeiro momento, por que eles vão ficar no poder atuar na fase atual? Porque no primeiro momento, eles já foram escolhidos do sistema, quando se dava o processo de independência, apesar de fazer parte, mas sempre eles souberam respeitar as hierarquias. Um negócio que eu fiquei sempre curioso, que por mais que eles foram uma sociedade horizontal, que ninguém mandava neles, era o Conselho do Estado, mas eles são a maior parte das Forças Armadas. Não existe negócio mais, um organismo que tem mais estrutura de hierarquia que as Forças Armadas. Eles, todo momento, conseguiram submeter aos chefes, aos comandantes, aos generais. Então, isso era um negócio, eles souberam respeitar as outras diversidades que tinham. Então, vou passar um vídeo que vai mostrar o segundo conflito que o país vai ter, 7 de junho de 1998. Esse conflito, uma das razões é que o chefe de Estado, o presidente da República, Nino Vieira, ele vai ter problema com o seu chefe de Estado-Maior, o general Assoumani Mané, que é de outra etnia. Só que Assoumani Mané soube aproveitar isso, porque de 80 até 86, principalmente, 80, 86, que agravou mais, até 98, os balantas vão ser quase marginalizados na sociedade. Então, eles não vão ocupar ponto estratégico, devido àquela perseguição. A maior parte dos antigos combatentes, que eram a maior parte dos balantas, tinham outras etnias, mas eles começaram a ter vida precárias. Outros saíram de uma fase do comandante para ir cobrar, sei lá, em comparação com cobrador de ônibus. Outros começaram a trabalhar em condições muito precárias. Então, o Assoumani Mané, quando começou esse conflito, ele voltou para trás e viu que a única etnia, da mesma forma que a Duda Cabral fez, ele percebeu que a única etnia que não estava inconformada com isso, a maior parte das balanças. A sociedade também guinense já estava cansada do regime, que ficou no poder, o cara estava no poder há 17 anos. Então, ele foi atrás desses ex-combatentes e convenceu os caras a voltar para poder. Para esses caras fazerem um golpe, para fazer o derrube do governo. Então, vou passar um pouco de vídeo, aí a gente discute depois da outra parte.
desenfreada. Uma guerra que começou em 7 de junho de 1998 com um simples levantamento militar de reivindicações de classe. Os militares queriam melhores salários, melhores reformas para os mais velhos, uma vida menos indigna para todos os que, ao longo de 11 anos, combateram o colonialismo português e deram independência à nação. Isolado, sem forças armadas, o presidente Nino Vieira recorre à ajuda dos vizinhos. Os exércitos senegalês e da Guiné-Conakry têm sido, desde então, o suporte de um regime que já ninguém quer. Há quase 9 meses que Bissau está cercada por soldados de pé descalço, levados por uma guerra que não queriam, mas que também não enjeita. 2 dos exércitos mais poderosos da África Ocidental já foram derrotados por estes homens. Major Almame Alan Camara, de etnia Mansuanca, filho de Mamadi Camara, um dos guerreiros que combateu o colonizador Teixeira Pinto em Mansoura, no centro do país. Nasceu na Gâmbia, educado numa missão católica em Banjul, converteu-se ao islamismo já adulto. Tem 2 mulheres e 4 filhos. Fala inglês, francês, português, crioulo e o dialeto étnico. Ganhou fama de grande guerreiro nesta guerra contra os senegaleses, que ao falar dele dizem o barulho é mau. Ao comandante da zona do Paiol, onde os combates têm sido sempre mais ferozes. Capitão Hugo Natchuku, Balanta, casado, tem 5 filhos. Começou a combater na luta de libertação, tinha 14 anos. Só aprendeu a ler e a escrever já adulto. Depois da independência, foi enviado para Portugal, onde frequentou o curso de fuzileiros na escola de Valdezeu. Quando regressou a Bissau, foi apanhado pela depuração das Forças Armadas, onde foram assassinados 39 balantas. Esteve preso durante 5 anos, até ser perdoado pelo regime de Nino Vieira. É o comandante do flanco central do cerco a Bissau. Major Lassana Nutani, 42 anos, de etnia balanta, nasceu em Farim, no norte da Guiné. Começou a combater aos 14. Fez a guerrilha no norte e leste da Guiné. Foi amigo de Amílcar Cabral, com quem esteve várias vezes durante as frequentes visitas que o dirigente fazia às linhas da frente durante a guerra colonial. No fim da luta, era comandante de batalhão. Foi nomeado adjunto do chefe do Estado-Maior em Bafatá. Preso e torturado no regime de Nino Vieira, abandonou as fileiras e foi, durante muitos anos, cobrador de bilhetes da jangada que atravessa o rio Caxilho. É um dos comandantes do flanco direito do cerco de Bissau. Sobre a miséria que tem sido a sua vida, diz que mais vale morrer a combater. Capitão Bidon Namonte, comandante do 3º destacamento no flanco central do cerco de Bissau. A zona sob o seu comando é conhecida por enterramento, um local onde há mais campas e valas comuns de senegaleses mortos em combate. Bidon Namonte é também de etnia balanta. Tem 2 mulheres e 7 filhos. Voltou a pegar em armas aos 52 anos. No início, tinha 15 homens no seu pelotão de combate. Hoje, comanda 157. Nunca teve especiais laços de amizade, nem com Nino Vieira, nem com o Senhor Mané. É apenas soldado, fumador e veterano Caxilho. Major Tagme Nawai. Os 39 balantas mortos em 1986 pelo regime de Nino Vieira, a sua própria prisão durante 5 anos, onde foi torturado selvaticamente, fizeram crescer nele um ódio inultrapassado. Esta guerra deu-lhe a oportunidade de se vingar. É um dos mais ferozes combatentes ao serviço da junta militar. Comanda o 1º destacamento no flanco esquerdo do cerco de Bissau. As razões da guerra foram os próprios. O Nilo tinha medo dos balanços. Tenho medo de balanço, sempre que não muito forte, não balanço. Até lá. E o que é que aconteceu a fazer? Tem 10 meses de prisão de segunda esquadra. Depois do julgamento, dão pena de fuzilamento. Quem mata 6 não fica 6. Deportado para a ilha, não tem 6 anos. Então, o senhor escapou ao fuzilamento? Sim. Sabe por quê? Bom, é por 6 e mata aquele 6. Portanto, está inferido numa prisão, aliás, no fuzilamento para perpétuo. Depois acabou de sair da cadeia, foi o Nilo perdoou? Não, Nilo não. Tribunal.
do Norte. Só uma parte do vídeo, o vídeo é muito grande. Esse aqui, eu resolvi trazer esse documentário que foi feito durante o conflito militar. Os outros conterrâneos que estão aqui, todo mundo presenciou esse conflito no país. Então, o que aconteceu é só para mostrar como é que é a questão esses homens, a maior parte foram excluídos do sistema, então eles vão voltar para o sistema para derrubar o cara no poder, porque a maior parte era ajuste de conta. Alguns entraram por opção, por causa do país todo, outros não entraram por questão porque já o cara que estava no poder já tinha vingado deles. Então a maior parte dá para ver uma questão muito importante, que na maior parte desses chefes, desses caras que foram mostrados, os comandantes, esses guerreiros, a maior parte, só tem um que foi mostrado que era de outra etnia. A maior parte, todos eles são de etnia barata. Então, é aí que começa toda a minha fala. A partir do conflito militar, em 7 de junho de 1998, quando acabou o conflito, durou 9 meses, terminou o conflito, os barantes começaram a permanecer no país. Eles começaram a permanecer no país, ao meu ver, porque já foram vitimizados pelo sistema. Várias vezes foram excluídos, o sistema não beneficiou eles. Então, devido a esse problema que o país estava enfrentando, eles começaram a montar estratégias de ocupar forças armadas. Por que forças armadas? Porque forças armadas era um lugar também que ia representar eles, já que todo o sistema do Estado não estava beneficiando eles. Os caras foram vitimizados, eles ficaram com medo de voltar para casa. Muitos do pessoal de Guiné, alguns costumam fazer crítica, costumam dizer, não, mas os caras estão lá no poder e não querem sair. Bem, eles não querem sair porque como o sistema massacrou eles, como o sistema excluiu eles, se voltarem para casa, não sabem da próxima vez o que vai acontecer com eles. Eles começaram a montar a estratégia de ir nas aldeias, começar a trazer os sobrinhos deles, levar o sobrinho deles para as Forças Armadas. Todo mundo começou a fazer uma campanha de botar a família dele. É questão de laço de confiança, para ver. Porque se botar um estranho, se entrar um estranho nas Forças Armadas, isso vai trazer um conflito para ele. Apesar que não é somente a Força Armada de Guiné, não é 100% que é etnia barata. Não. Eles podem estar em torno de 85%. Tem as outras etnias. Só que se eles saírem, aí começou, depois do conflito militar, começou várias